Rio de Janeiro, julho de 2024. O manto sagrado, usado pelo povo tupinambá, retornou ao Brasil na semana passada, depois de 300 anos. Ele foi resgatado na Dinamarca e vai integrar o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018. Os Tupinambá foram os primeiros povos indígenas que os europeus encontraram ao desembarcar no nosso litoral. E este manto Tupinambá, que chegou recentemente ao Brasil, é anterior à colonização. A estimativa é de que ele tenha mais de 300 anos. O manto tem 1,80 m de altura e foi feito com penas de guará vermelho, uma ave típica do nosso litoral atlântico. As penas ficam sobre uma base de fibra natural, parecida com uma rede de pesca. É majestoso. O manto Tupinambá, ele tem uma história muito importante dentro do nosso povo, porque ele era praticamente a nossa coroa, né? Então, o manto Tupinambá, ele estava dentro da sociedade Tupinambá, dentro do alto governo Tupinambá, aonde os pajés usavam, as mulheres, como as magés, usavam, e os caciques usavam. A reportagem deste podcast conversou com a Glicéria Tupinambá, que aqui vamos chamar de Célia Tupinambá. É dela a voz que você ouviu neste começo do episódio. Ela é antropóloga, artista e liderança indígena. Eu sou Glicéria Jesus da Silva, conhecido como Glicéria Tupinambá, Célia Tupinambá nas redes sociais. Moro na aldeia Tupinambá Serra do Padeiro, território Tupinambá de Olivença, bioma Mata Atlântica, no sul da Bahia. Existia um conselho chamado Ocará, o qual a sociedade Tupinambá, para deliberar sobre as políticas ou sobre o que seria do povo, era esse lugar do conselho, que era o conselho dos mantos. E eles dali ouviam e escutavam, no mínimo 3 horas de cada fala de cada um, pra você ter ideia. Então tinha um momento de escuta, e baseado de escutar o sonho, de escutar a pessoa que representava essa linguagem espiritual dos encantados, né, os deuses, escutavam as mulheres que representam as mulheres, a família, o desenvolvimento, a guardiã das sementes, e escutava, e aí com base nisso, as necessidades, os caciques poderiam tomar qualquer decisão. Só que quando teve esse contato com os europeus, o que mais chamou a atenção desse pessoal foi os mantos, o qual também foi utilizado como moeda não moeda de troca, mas quando um rei visita outro rei como um presente. Então, esses presentes dados aos reis é como se fosse uma aliança para garantir a sobrevivência do povo. Então, alguns mantos que sobrevivem na Europa, esse manto vem desse lugar da corte, onde os tupinambás andavam na corte para negociar como os embaixadores. Então, a gente tem uma embaixadora que é Catarina Paraguaçu, a gente tem Bartira, e a gente tem os 9 embaixadores que saem do Maranhão para a França para negociar canhões, navios, para lutar contra seus inimigos, né? E em alguns momentos todos esses inimigos fizeram uma aliança para se manter o que nós somos hoje, né? Ter hoje os tupinambás vivos na história. A comunidade da Célia, que fica na ainda não demarcada terra indígena Tupinambá-Olivença, foi quem fez a solicitação da vinda do manto Tupinambá em 2002. Mais de 20 anos depois, a devolução da peça foi finalmente anunciada em 2023, após uma articulação entre o Brasil e a Dinamarca, envolvendo os governos e indígenas. A Célia participou deste processo, mas outros 10 mantos tupinambás continuam expatriados em museus europeus. A gente não considera como objeto, mas sim como um ancestral. Ele tem uma espiritualidade, o manto fala, o manto se comunica, pelo menos eu escuto, né? Eles falam comigo e a gente está entendendo um pouco também do fio da história, o que acontece, que não foi contado, né, pra gente, nem pro meu povo, em que só o manto está falando, né? Igualmente o manto fala que ele foi feito por mão de mulheres e as mulheres também portavam esse manto. E até então a história narrada, né, é sempre voltada para o patriarcado, né? Para a versão masculina, nunca feminina.
O retorno do manto ao Brasil é o resgate de uma memória transcendental para o povo tupinambá. E o manto é também um símbolo de uma história de violações e apagamentos. É uma testemunha do genocídio de uma nação. Genocídio este que é praticado desde a chegada dos europeus até os dias de hoje. E ainda o pessoal diz que esse lugar não é nosso. E aí querem mandar a gente para a galáxia. Eu acho que quando chegar lá na galáxia, eles vão dizer que a gente também não é de lá. Então, é empurrando, dizendo que a gente não pertence a lugar nenhum. Porque quando a gente está aqui no Nordeste, disseram lugar de índio é na Amazônia. Quando chega na Amazônia, fala lugar de índio não é na Amazônia, é na Bolívia, é na Colômbia, é nesse lugar. Quando você encontra esses povos indígenas de lá, fala, vocês não são daqui, vocês é de mais adiante. Quando você chega nesses lugares mais adiante, diz que é mais adiante ainda. Onde é o lugar dos povos indígenas? Me fala um palmo de chão do Brasil que não é território indígena. Homens armados atacaram um grupo de indígenas em Douradina, Mato Grosso do Sul. Nenhum suspeito foi preso. O vídeo divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário mostra o ataque aos indígenas da etnia Guarani Kaiowá. Entrei nos Parajá baleado aqui. O que nós vamos fazer agora? Olha o tiro aqui. Genocídio, aos poucos, estão terminando o nosso corpo físico, principalmente o nosso espírito, né? E a gente está assim, doente psicologicamente por falta de muitas coisas, né? E em uma decisão histórica, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ordenou nesta segunda-feira que autoridades ligadas ao governo de Jair Bolsonaro sejam investigadas por crime de genocídio de indígenas e desobediência de decisões judiciais. Os nomes dos investigados não foram revelados. Há suspeitas de que integrantes do antigo governo tenham vazado informações sobre operações contra o garimpo, facilitando assim a fuga dos invasores. Nós, povos indígenas, a gente sabe muito bem que o que a gente está passando no Brasil é um genocídio. Os povos indígenas, eles estão passando genocídio no Brasil. E isso é em todas as terras indígenas. Olá, eu sou Luiz Brasilino. E eu sou Bianca Pio. A gente te acompanha nesta série especial, Genocídios.br. Nossa ideia é ampliar o debate jurídico e político sobre esse tema, especialmente os fatores de risco que podem gerar ações genocidas. São conceitos diferentes, mas que, ao fim e ao cabo, implicam em graves violações de direitos humanos. Neste segundo episódio, o assunto é o genocídio do povo indígena no Brasil, que hoje soma mais de 1.700.000 pessoas, segundo o censo de 2022 do IBGE. E se você não ouviu o primeiro episódio desta série, vale fazer uma pausa para ir lá conhecer uma das histórias mais simbólicas desse genocídio, o massacre de Hashimu, cometido contra o povo Yanomami em 1993. Deixamos o link na descrição deste episódio no seu tocador de podcast. Genocídios.br. Temporada especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção Rádio Tertúlia. Você está ouvindo a Nhandecis Kaiowá. Ela protesta em sua língua nativa diante de policiais contra um ciclo de ataques à sua terra indígena em Douradina, Mato Grosso do Sul, em junho de 2024. Esse ataque envolveu o cerco ruralista do agronegócio local aos indígenas, ao lado da Força de Segurança Nacional. Nhandecis Kaiowá diz que, abre aspas, essa terra tem dono. Essa terra é nossa. Foi entregue pelos nossos ancestrais. Estamos lutando por essa terra. Vamos morrer aqui mesmo. Não importa o ataque. Morreremos aqui. Fecha aspas.
As pessoas sequer sabem que, na maioria das vezes, elas descendem de povos indígenas no Brasil. Por que não sabem? Porque a história foi deliberadamente apagada. Este é o jurista Flávio de Leão Bastos Pereira, que pesquisa há mais de 30 anos o tema do genocídio indígena. Ele é professor de Direitos Humanos e autor do livro Genocídio Indígena no Brasil. Eu vou até usar alguns exemplos mais recentes, mas eu entendo que o genocídio dos povos indígenas do Brasil, ele ocorre por várias dinâmicas. Da mais clássica a uma dinâmica mais, assim, eu vou dizer, latino-americana. Então vamos lá. A mais clássica. Homens armados, por exemplo, se organizam semanalmente em certas regiões do Brasil e atacam indígenas e matam esses indígenas. Há uma organização, uma intenção de eliminar esses povos indígenas. Rachimu foi um caso clássico de genocídio. Agora, nós temos no Brasil uma outra dinâmica que é muito própria da nossa história, que é a adoção de medidas políticas, legislativas e administrativas que não representam diretamente e num primeiro olhar um genocídio. Então vamos aqui dar um exemplo do governo Bolsonaro. Então vamos lembrar que em algum momento, durante a Covid, a antiga ministra dos Direitos Humanos sugere ao presidente da República da época que vete o envio de água potável e artigos de higiene pessoal para os povos indígenas e para o povo Yanomami durante a Covid. Aparentemente é uma proposição de um veto sobre uma lei, sobre alguns artigos da lei. Agora, o que significa não mandar água potável para um povo indígena durante a Covid, invadido por 40 mil garimpeiros? Então, isto significa que a probabilidade de morte desses indígenas ou Yanomamis era alta. Então, o que eu estou dizendo é que o Brasil é muito profícuo, o Estado brasileiro, em propor medidas administrativas, legislativas e às vezes até decisões judiciais, cujo resultado prático é a morte de indígenas. Eu não estaria, então, praticando o genocídio? Meu nome em português é Clara Almeida Barbosa, sou da etnia Caiuvá. Eu me chamo na minha idioma, eu de Guararuí. Faço parte da Grande Assembleia das Mulheres, Cunhangueatu, uma das conselheiras, e também sou ativista dos povos indígenas, principalmente aqui do MS. A jornalista Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, conversou com a Clara por telefone, quando ela estava na sua aldeia em Rio Brilhante, a 30 quilômetros de onde ocorreu o conflito recente com os Caiová de Douradina. Vale lembrar que o Mato Grosso do Sul é o estado que é o epicentro das facetas mais violentas do agronegócio brasileiro contra os povos originários. O principal do nosso mentor é o agronegócio, porque sabe que eles têm dinheiro, né? Então ele paga para o pistoleiro, paga para segurança, e também o Estado, né? Que também é o defensor do agronegócio, né? E sempre os políticos que se envolvem também nesse barco de agronegócio, né? Então, eu não sei até quando que a gente vai ter esse conflito. E se alguém não chegar e ter essa consciência que nós somos apenas guardião, principalmente, né, da natureza. Isso ninguém coloca na cabeça. Onde tem os povos indígenas, tem ainda preservações, né, principalmente da natureza. Né? A situação é tão grave que, em maio de 2023, a subsecretária-geral das Nações Unidas e assessora especial para a prevenção do genocídio, Alice Deritu, veio ao Brasil junto com uma comitiva da ONU. Ela visitou comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul e em Roraima para verificar os fatores de risco e as práticas atentadas contra os povos originários que são vistas pelas comunidades como práticas de genocídio.
Enquanto o agronegócio, junto à inoperância do Estado brasileiro, estrangula o território Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul, a fome é uma realidade indígena. Como plantar se não há terra suficiente? Por outro lado, a violência contra as comunidades indígenas no Estado parece não ter fim. Quando a gente fala do genocídio, é um pacote que traz tudo, o relato da nossa vida, né? Principalmente o povo Kaiowá e o Guarani, não é só genocídio físico, genocídio de várias formas, né? Genocídio cultural, genocídio com as próprias histórias, genocídio com a nossa vida cotidiana, né? Quando a gente fala genocídio, não é a vida que você está matando, você está matando realmente as novas gerações que ia nascer, né? Então a fome, principalmente aqui na região de Grande Dourado, está acontecendo muito, porque a região Grande Dourado já está quase sendo tomado pela cidade. Então a gente já não tem mais espaço onde a gente plantar. E quando a gente recebe cesta básica não é suficiente. A gente também está sofrendo muito por falta, principalmente, né, pelos poderes públicos, que muitas vezes a gente é muito mal atendido, a gente não tem água potável. O nosso caso realmente cruel, né? Parece que isso ninguém vai resolver para nós, porque a gente já reivindicamos várias formas, denunciamos várias formas, mas enfim, até hoje a gente não tem nem solução, né? O MPI também está aí, muitas vezes não se preocupa com o nosso caso. As cenas de crianças indígenas Yanomami a pele e osso em meio à pandemia de Covid-19 no Brasil não saem da cabeça de muita gente até hoje. A crise humanitária, com profundo envolvimento do garimpo ilegal, parecia a vinda de um passado distante. Mas não, eram manchetes dos jornais em pleno janeiro de 2023. Outra força, a aérea, viaja 270 quilômetros da capital até a terra Yanomami para entregar as doações. Ajuda que chegou tarde demais para salvar uma idosa Yanomami, de 65 anos, que não resistiu. A desnutrição atinge adultos e crianças, que sofrem ainda com surtos de verminoses e malária. Em relação aos conflitos com povos indígenas, esses são conflitos bastante orientados por uma lógica colonial, na minha perspectiva. Esta é a Fernanda Friso Bragato, professora de Direitos Humanos da Unicinos, no Rio Grande do Sul, que pesquisa direitos indígenas e decolonialidade. Então, eles são motivados basicamente por dois fatores que acabam se desdobrando nos demais. Esses dois fatores, na minha percepção, são interesses econômicos sobre os bens e as terras ocupados ou controlados pelos povos indígenas e uma percepção e construção de discursos de desumanização ou de inferiorização desses povos, né, como seres ou grupos destituídos de racionalidade, destituídos de alguma utilidade, né, para o sistema capitalista, basicamente, né, e de forma mais geral para o tipo de sociedade ou modelo de sociedade em que a gente vive. Nós podemos chamar que existe uma lógica colonial que persiste mesmo após o fim do colonialismo, né, e que um campo de estudos chamado estudos descoloniais identifica como colonialidade. E essa colonialidade, ela perpassa a educação, perpassa a mídia, perpassa as leis, as instituições públicas, o poder judiciário, enfim. Nós, enquanto sociedade, somos perpassados por essa lógica colonial ainda hoje, né? E ainda nesse raciocínio de desumanização, a Clara Kaiowá questiona o conceito de que indígenas seriam, abre aspas, selvagens. As pessoas falam que nós somos selvagens, então o lugar do selvagem é no mato, mas hoje, agora no atual, a gente já não tem mais nem mato, muitas nossas crianças já não sabem mais o que é bicho silvestre, peixe, porque está tudo poluído. Então, tudo isso é uma coisa que a gente está sendo muito mal falado, é porque a gente somos assim, para ele, a nossa vida,
que a gente está levando, né, humilde, para ele muito pobre. Então, com isso, ele classifica que nós não merecemos ser vistos como humanos. Se o passado e o presente se expressam com violência sistemática contra os povos indígenas, que dirá o futuro, com legislações como o marco temporal, como conta a Célia Tupinambá. E depois diz que a gente tem que abrir mão desse lugar para ser explorado. Igualmente agora acontece o marco temporal, que abre as terras indígenas para a exploração, sem direito à consulta, sem consultar os povos indígenas, e aí atacar. Igualmente, os povos indígenas sobrevivem muito do peixe, e eles envenenam os rios para os povos indígenas morrerem mais rápido. O genocídio, ele surge como um termo jurídico. Depois é que ele vai ganhando um significado político muito importante. Vamos pensar no período da Segunda Guerra Mundial. Não existia essa palavra genocídio. E ela foi criada por um senhor, uma pessoa, um judeu polonês, chamado Rafael Lemkin. Ele entendia que genocídio não era só o físico, que ele chama de barbarismo. Matar fisicamente, exterminar fisicamente. Isso é na década de 30, 1933. E ele propõe vandalismo para o que nós chamaremos depois, vamos chamar depois de genocídio cultural. Isso é muito importante quando a gente fala de povos indígenas. Aí ele cria o termo genocídio, publica isso no livro em 1944. E, portanto, a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, já se discutia a criação da ONU, já se discutia o Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas. Então, note que o termo genocídio, ele nasce como um termo jurídico. Ele limita o que foi feito na lei internacional, hoje, limita muito o reconhecimento de um genocídio, quando esse genocídio difere um pouco daquelas dinâmicas do Holocausto na Europa. Falar sobre genocídio indígena nesse nosso Brasil em menos de meia hora de podcast não tem como dar conta da dimensão exata desse crime. Ele envolve abandono, desassistência, desmonte dos órgãos de proteção, omissão e morosidade na regulamentação de terras, retrocessos de direitos. Então, entender a história e recontar essa história, eu acho que isso é um ponto principal. E dizer que nosso mundo não acabou. A gente está longe do fim. As pessoas estabeleceram um fim para a gente e para o mundo. Estamos longe disso porque nós estamos vivos. E a gente vai lutar. A gente está para lutar, para resistir. Mesmo dando nossa vida, dando nossos corpos, dando nosso sangue. Mas a gente ainda continua lutando porque nós acreditamos. O céu ainda está lá. Diante de 1500 ainda está lá. Né? O sol que nasce todos os dias ainda continua nascendo. Então, se o sol nasce, se o dia existe, se a noite existe, se as estrelas estão lá, nós também vamos existir, vamos estar. Então, isso, para mim, é essa ligação, esse contrato de vida que a gente tem. E outra coisa, a gente não tem a coisa com a morte eterna, não. A gente tem a vida eterna. Né? Não quer dizer que morreu, acabou. Não. Ali é a entrada, o portal para a vida eterna. E nós vamos ser eternos. E a gente encerra esse episódio resgatando a simbologia do manto tupinambá, tema que abriu este episódio. Este samba enredo que você está ouvindo se chama Assojaba, a busca pelo manto, e será levado à Avenida do Anhembi, em São Paulo, no Carnaval de 2025, pela Acadêmicos do Tucuruvi. Segundo o site oficial da escola, a escolha tem a ver com o nosso dever em conhecer a nossa história e reverenciar os verdadeiros donos dessa terra. Não foi feito pra você, não foi feito pra vender. A vontade do mundo
Ajude a gente a fazer o podcast alcançar mais pessoas. Indique para os amigos, família e compartilhe nas suas redes sociais. Assim, sensibilizamos mais vozes na luta pelo fim dos genocídios no Brasil. E um último recado. Nós deixamos na descrição deste episódio, nos tocadores de podcast, vários materiais para você se aprofundar no tema do genocídio indígena. Você também encontra mais conteúdo no site monitoramentodh.org.br. Este foi o segundo episódio da série especial Genocídios.br. Esta temporada é uma parceria do podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, com o Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção é da Rádio Tertúlia. O podcast Direitos Humanos em Ação, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico ACT Brasil. Eu, Luiz Brasilino, fiz a apresentação junto com a Bianca Pio. O roteiro, produção, reportagem e edição são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. E a sonorização é do André Paroche. A concepção e a coordenação desta série são da Manuela Nunes, Enéas da Rosa, Gilney da Silva e da Beatriz Pasqualino. A identidade visual e as artes são de Nana Tariq, do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado pela audiência. Voltamos em 2 de setembro com o terceiro episódio, que vai falar sobre o genocídio da população negra.